fazer o dobro disso. Porque se nós estamos aqui hoje é porque o Espírito Santo nos trouxe. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós não somos nada, Senhor. Deus, nós merecemos a morte, Pai, mas o Senhor é misericordioso. Essa é a Tua palavra, Senhor. O Senhor já tem falado conosco aqui, Deus, nessa noite. Continua, Pai, falando conosco, Senhor. Continua nos ensinando a Tua santa palavra, Senhor, para que nós possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já ouvimos que a nossa oração ela tem que mudar. Nós temos que orar para ter ousadia, para pregar a palavra do nosso Deus. E nós vamos aprender aqui um pouco com Deus sobre por que nós devemos evangelizar. Por quê? A Bíblia diz que em Marcos 16:15, que Jesus mandou os discípulos ir para o mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Mas para que eu pregue o Evangelho, primeiro eu preciso saber o que é o Evangelho. Eu preciso entender o que é o Evangelho de Cristo. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 24, a partir do 46. Lucas 24, 46. Diz assim: E disse: Está escrito que o Cristo haverá de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome será pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Queridos, nós sabemos que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Mas o que as boas novas são? Carol, ela ministrou a palavra aqui ontem e ela disse que o evangelho ele se resume em uma só pessoa, Jesus Cristo. Mas esse texto complementa e diz que em seu nome será pregado arrependimento. Mas de que eu devo me arrepender? Por que eu devo me arrepender e de que eu devo me arrepender? Deus é um ser santo, puro e perfeito. Nós ouvimos isso aqui todos os dias, mas nós não devemos nos cansar de ouvir. Por quê? A palavra fala que Deus é um ser santo. Em Salmo 7:11, é justo. A palavra de Deus fala que em Deus não habita trevas. Por quê? Porque Deus ele tem vários atributos e Deus é um ser santo, puro e perfeito. Então, Ele cria a humanidade para quê? Para ser santa, pura e perfeita. Deus não criou robô. Deus não criou o homem como uma obrigação adorar Ele. Não. Deus deu o livre-arbítrio para o homem naquele jardim. E o homem, então, ao invés de adorar um Deus santo, puro e perfeito, decide pecar. E o pecado então entra na humanidade e corrompe toda a humanidade. E a partir de agora, como a gente sabe, a Bíblia vai nos dizer que a alma que pecar tem que morrer. Ezequiel 18:20. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Vai nos dizer que todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. Vai nos dizer que não existe um justo, nenhum sequer. Vai nos dizer que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então esse Deus ele tem que cumprir a justiça dele. Ele precisa matar alguém. Ele precisa nos matar. Ele precisa nos condenar ao inferno. Porque é isso que nós merecemos de Deus. Um Deus santo, puro e perfeito precisa nos condenar. Mas Deus, que também tem outro atributo, que é o amor, decide enviar um para morrer no nosso lugar. O
seu próprio Filho, Jesus Cristo, que pagou alto preço naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida. A Bíblia fala que nós devemos então arrepender e crer com o nosso coração. Romanos 10:9. Então, primeiro nós precisamos entender o que é o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é esse Evangelho que está sendo pregado nessas igrejas. O Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho que é poderoso para salvar. Infelizmente, a soberba tomou conta dos púlpitos no Brasil e no mundo. Mas Cristo, ele quer resgatar isso, amém? Amém. Cristo, ele quer fazer com que nós, através do nosso pastor, estamos aprendendo sobre evangelismo, estamos aprendendo sobre o verdadeiro evangelho. Para quê? Para ficarmos parados, sentados aqui na cadeira, ouvindo e nos engrandecer, falando para as outras pessoas que nós sabemos disso? Não. Ele quer que, mais do que isso, que a gente vá lá fora e alcance as pessoas que estão perdidas. Queridos, se um médico, ele chegar para o paciente dele tem câncer, e esse médico chegar e não avisar esse paciente que ele está com câncer, essa pessoa vai morrer sem saber a verdade. E nós, como ministros do Evangelho, nós precisamos falar sobre o pecado, que é um câncer nesse mundo. É o pecado que destrói o homem, é o pecado que afasta o homem de Deus, é o pecado que faz com que nós sejamos imundos e sujos. Nós precisamos expor o pecado das pessoas, sim, porque é Cristo que vem e faz a obra nessa vida, assim como Cristo fez em nossa vida. Se pararmos para analisar os evangelhos, nós vamos ver que todos os evangelistas pregavam arrependimento. Os evangelistas não pregavam carro, casa, dinheiro, pregavam arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Todos eles pregavam arrependimento. E se a gente entender que o Evangelho fala sobre arrepender do nosso pecado, sobre a situação do homem, sobre Jesus Cristo, nós vamos saber, então, ministrar essa palavra a essas pessoas. Então, o primeiro ponto que nós devemos evangelizar é, porque é uma ordenança, amém? É uma ordenança de Cristo, não só para pastores, evangelistas, presbíteros, mas toda a igreja de Cristo deve compartilhar o Evangelho, deve pregar o Evangelho de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, esse texto, ele fala bem claro que Jesus, ele ia mandar o Consolador, ia mandar o Espírito Santo de Deus. E sendo assim, para entendermos o que o Espírito Santo de Deus fez, porque se a gente estudar a história da igreja primitiva, se a gente estudar a história do que o Espírito Santo fez quando Jesus foi ao céu, enviou o Espírito Santo, nós vamos ver que todos os homens, a partir daí, não fizeram nada com a força de seu braço. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que usou aquelas pessoas. É por causa do Espírito Santo de Deus que você está aqui hoje. É por causa do Espírito Santo de Deus que você tem uma nova oportunidade. É por causa do Espírito Santo de Deus que hoje nós temos a oportunidade de olhar para o céu e falar: Deus, nós não somos nada, mas é pela Tua graça que nós estamos aqui. É pelo Teu poder, é a graça irresistível de Deus que nos faz estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele transforma vidas, ele usa as pessoas.
Vamos abrir em Atos capítulo 4 e depois a gente volta nesse texto. Atos capítulo 4, versículo 18. O Henrique ministrou aqui, a partir do verso 23, nós vamos ler somente o versículo 18 ao 20. Atos capítulo 4, 18 ao 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, e não a Deus. Olha o 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Queridos, no contexto aqui, Pedro e João, eles estavam no Sinédrio e eles tinham acabado de curar um aleijado. E aí eles começaram a pregar a palavra de Deus àquelas pessoas, e de repente uma multidão estava espalhada ali, e eles começam a falar sobre o arrependimento, sobre Jesus Cristo, e de repente 5.000 almas se convertem. 5.000 almas se arrependendo numa só pregação. E aí continua o sermão deles, as pessoas começam a se escandalizar ali, né? Os importantes ali, os sacerdotes, as pessoas importantes ali começam a falar: esses caras não podem continuar falando, nós temos que parar eles de alguma forma. E aí começa a interrogá-los, e aí eles continuam pregando, e de repente, no versículo 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, pessoas comuns, pessoas que não tinham entendimento assim humano para pregar a palavra de Deus, mas era quem? O próprio Espírito Santo de Deus que via, que capacitava aquelas pessoas para pregar o Evangelho de Cristo, para falar de Cristo àquelas pessoas. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus quem capacita o homem. E aí de repente, aqueles homens que mandaram aqueles homens se calar, no versículo 20 eles falam: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, nós não vamos parar de pregar o Evangelho, nós não vamos parar de falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos salvou outrora, agora nós também temos que salvar essas pessoas, nós temos que falar do Evangelho a essas pessoas. E aí voltando no texto de Atos 1:8, que diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, e agora depois de receber o Espírito Santo, o que o texto fala? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que eu tiro disso? O que eu aplico na minha vida? Que se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou pregar o Evangelho a outras pessoas, eu vou falar de Jesus para outras pessoas. Eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. O texto é claro quando diz: quando o Espírito Santo descer, vocês serão minha testemunha. Vocês serão quando o Espírito Santo de Deus descer sobre a vida de vocês. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro e na vida de João. Nós não podemos deixar de falar do Evangelho de Cristo. Então o segundo ponto é: se de fato o Espírito Santo de Deus está na minha vida, eu preciso pregar o Evangelho a outras pessoas. Eu preciso falar de Jesus a outras pessoas. Amém? Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Grande Deus, é santo. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois grego, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Então nós aprendemos que o Evangelho ele fala da justiça de Deus, ele fala de Jesus Cristo e ele fala que o homem ele precisa se arrepender para ser salvo. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, queridos, ele será condenado ao inferno. Porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, um Deus que se indigna, que se ira todos os dias contra o pecado. Então nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. E nesse texto Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se eu creio que eu sou um pecador miserável, se eu creio que eu preciso de Deus na minha vida e que eu me arrependo dos meus pecados, queridos, o Evangelho é poderoso para transformar a nossa vida. O Evangelho é poderoso para mudar a nossa situação. Amém? Então, o Evangelho é poderoso para mudar a situação de qualquer pessoa. Por que Paulo não se envergonhava de pregar? Porque o próprio Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os cristãos. Paulo vivia uma vida que não era digna, uma vida de perseguição total, uma vida que não agradava a Deus. Mas de repente o Evangelho de Deus encontra Paulo. De repente Jesus Cristo tem um encontro com esse homem e agora a vida dele muda completamente. Paulo agora passa a ser um dos maiores missionários da história da igreja. Depois de Jesus Cristo, Paulo foi um dos maiores homens, um homem a ser seguido, um homem a ser respeitado. Por quê? Porque era um homem que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, um homem que pregava a palavra de Deus verdadeiramente. Por quê? Porque a palavra de Deus, a única coisa que pode libertar o pecador é a exposição das Escrituras. Carol pregou aqui sobre Filipe ontem. Filipe, ele expõe as Escrituras àquele eunuco. E a partir do momento que ele expõe as Escrituras àquele eunuco que não entendia, o que acontece? Ele por si só, e através do Espírito Santo de Deus agindo na vida dele, ele fala, ó, o que me impede de ser batizado agora? Por quê? Ele estava feliz, ele estava em gozo, ele estava com alegria no coração. A própria palavra de Deus começa a fazer isso na vida do crente. E é isso que a palavra de Deus faz em nossas vidas, aleluia. É isso que a palavra de Deus faz em nós, ela nos dá alegria. Quando estamos escutando uma pregação, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, ela começa a trazer transformação em nós. E aí a nossa vida começa a mudar. Por quê? Porque é um processo. É um processo de Deus. Santificação, todos os dias é um processo. Nós só vamos ser perfeitos, queridos, na glória. Aqui nessa terra nós estamos no processo de santificação diária, todos os dias. Amém? E Paulo, ele então não se envergonhava do Evangelho, porque ele expõe a palavra às pessoas, e o próprio Espírito Santo fazia aquela obra. Se eu não prego a palavra de Deus, se eu não falo do Evangelho a outras pessoas, como Cristo pode estar em mim? Se eu não me alegro em ouvir a palavra de Deus, se eu não me alegro na salvação de Cristo por mim, como eu vou me alegrar a outras pessoas, em pregar a outras pessoas? Se de fato o Espírito Santo está em você, se de fato o Espírito Santo habita dentro de você, se de fato você que se diz ser cristão não tem uma vida piedosa de evangelismo, queridos, sinto em informar, mas tem alguma coisa errada. A palavra de Deus é clara. Aquele que é cheio do Espírito Santo precisa pregar a palavra a outros. Nós fomos ganhos através de alguém. Amém? Alguém pregou para a gente, para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de estar aqui. E nós, o que temos feito? Temos pregado a palavra de Deus a outras pessoas?
Porque Deus agiu com misericórdia em nossas vidas, usando alguém, e o Espírito Santo para vir falar de Cristo para nós. Mas e nós? Foi só para isso? Precisamos pregar o Evangelho lá fora, amém? Precisamos falar de Cristo lá fora, porque almas estão se perdendo, pessoas estão indo para o inferno. Quem aqui tem alguém em casa que é ímpio? Eu tenho um pai, uma mãe e um irmão que ainda não conhece Jesus. Se eu não prego o Evangelho, o verdadeiro Evangelho a eles, e eles vêm a falecer hoje, vai passar um dia, e a palavra de Deus fala, em João 3,36, que quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É duro, mas nós devemos pregar isso, porque é bíblico. A Bíblia fala que aquele que não está em Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Então a minha família é ímpia, não conhece Jesus ainda, não ouviu falar do verdadeiro Evangelho ainda, e veio falecer hoje. Vai passar um dia, e eles vão estar no inferno. Vai passar uma semana, e eles vão estar no inferno. Eu vou comer, vou sair, vou para o shopping, e eles vão estar no inferno. Vai passar 15 anos, e eles ainda vão continuar no inferno. Isso tem que doer no nosso coração, queridos. O nosso coração tem que entender isso, a nossa mente tem que entender isso. Nós temos pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo dentro da nossa casa, na rua, amigos, e essas pessoas estão indo para o inferno por nossa culpa. É uma obrigação nossa pregar a palavra de Deus a essas pessoas. Imagina, queridos, nós estamos jantando na nossa casa e nós vamos lembrar: eu não preguei a palavra, meu pai, não preguei a palavra, minha mãe, eles estão no inferno agora, e agora não tem mais volta. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Esse é o tempo de chorar por eles, de jejuar por eles, de expor as escrituras a eles, porque ainda não chegou a hora. Eles não estão mortos ainda, queridos. Há uma chance do Espírito Santo de Deus vir e converter essas vidas. Há uma chance do Espírito Santo de Deus vir e transformar essas pessoas, assim como fez com nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon dizia assim: eles podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Por que ele dizia isso? Porque ele vai pagar um preço. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou mostrar, até que o Espírito Santo de Deus convença eles. Eu vou fazer o que for possível aos meus olhos, para que eles também se convertam assim como eu me converti. Ainda há tempo, ainda há tempo. Ainda há tempo de pregar a palavra a esses que estão lá fora. Esse é o terceiro ponto. O Evangelho de Deus é poderoso para salvar essas vidas. Quarto e último ponto. Mateus capítulo 24. Versículo 6 ao 14. Glória a Deus. Mateus 24. Queridos, é muito cômodo uma pessoa subir aqui no púlpito e deixar todos os ouvintes confortáveis, trazer pessoas para encher, para sentar e encher igreja. É muito cômodo fazer isso. A nossa igreja aqui é uma igreja que prega a verdade. Nós não estamos interessados no que as pessoas vão pensar da gente. Nós estamos interessados em agradar a Deus, agradar a Cristo.
às vezes você pode nunca ter ouvido uma pregação assim. Mas a partir de hoje, a partir do momento que você sair dessa porta lá para fora, comece a estudar esse Deus santo. Comece a mostrar às pessoas que o Deus não é esse Papai Noel que elas imaginam. Que Deus, Ele é santo, santo, santo. A Bíblia fala que os querubins e serafins, quando chegam diante da presença de Deus, eles tampam o seu rosto com as asas, eles tampam os seus pés e clamam: santo, santo, santo é o Senhor. Olha a santidade do nosso Deus. Olha como é sério isso. E as pessoas estão brincando com o Evangelho de Cristo. Queridos, o nosso papel é expor Jesus Cristo somente e nada mais. Tirar o homem do centro e colocar Jesus, porque é isso que vai transformar a vida das pessoas, amém? Mateus 24, a partir do versículo 6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ler todos juntos esse versículo 14, de acordo com a sua tradução? 1, 2, 3 e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, tudo isso já tem acontecido. A Bíblia diz sobre guerras, nação contra nação, fomes, terremotos, pessoas morrendo pelo Evangelho de Cristo, falsos profetas surgindo. Me diga o que ainda não aconteceu. Tudo que foi profetizado já aconteceu, está acontecendo. Cristo está voltando, essa é uma realidade. E aí eu te pergunto, qual é a motivação dos missionários em largar tudo e servir a Cristo? Qual é a motivação do pastor em largar tudo e servir a Cristo? Qual é a motivação nossa em servir a Cristo? A Bíblia fala que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Se nós amamos a Cristo, se nós queremos Cristo, nós anseiamos em estar com Cristo, amém? A igreja, ela vive, assim como Paulo dizia que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. A igreja também anseia estar com Cristo. Nós estamos aqui buscando a Deus, nos alimentando da palavra, querendo ser cheios de Deus, mas nós temos que sim desejar a volta de Cristo. Nós temos sim que viver uma vida santa, pura e perfeita aqui, de acordo com a vontade de Deus. Mas nós temos que ansiar a volta de Cristo, porque Ele nos prometeu que Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria para buscar a igreja de Cristo. Esse texto é claro. Diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em todas as nações, e só então virá o fim. Se eu desejo a volta de Cristo, se eu desejo que Cristo venha me buscar, venha buscar a igreja, se eu tenho esse desejo no meu coração, queridos,
Eu preciso pregar o Evangelho de Cristo, porque é isso que a palavra de Deus fala. O Evangelho será pregado a todas as nações. Tem como o Evangelho de Deus ser pregado sozinho? Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele precisa de nós para que o Evangelho seja pregado a outras pessoas. Deus, Ele quer que nós se colocamos na brecha para que o Espírito Santo de Deus alcance pessoas lá fora. E então virá o fim. Então Cristo vem e busca a sua igreja. Somente o momento que todas as pessoas ouvirem falar de Cristo Jesus. E para que elas possam ouvir falar de Cristo Jesus, nós precisamos nos disponibilizar para pregar o Evangelho de Cristo a outros. Amém? Então nós aprendemos que o Evangelho, ele é para todos. É uma ordenança. O Espírito Santo, se de fato habita em nós, nós devemos pregar o Evangelho. Que o Evangelho de Cristo é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa, se essa for a vontade do Espírito Santo. E que se nós desejamos a volta de Cristo, nós temos que pregar o Evangelho a essas pessoas. Amém? Se coloque de pé e vamos orar. Irmão Vitor. Glória a Jesus, vamos orar mais, irmãos. Glória a Jesus, bom estar na presença do nosso Deus, orando, adorando, sendo ministrado por Deus, como Deus nos chama para a responsabilidade de pregar o Evangelho.